E aí quando eu passava meu celular pro lado, eu via uma escada no céu. O zoom era muito forte do meu celular. E eu via uma escada no céu com várias pessoas subindo pro céu. E eu ficava tipo assim, meu Deus, o que é isso? E eu chamava as pessoas pra ver e as pessoas... Aí eu tava olhando pro céu, né? Aí eu vi que alguma coisa estava errada, né? Porque tava começando o céu tava começando a ter só nuvens. Só nuvens no céu e tava branquinho, branquinho, branquinho as nuvens. Tava muito branco, muito branco. E eu tava sentindo uma coisa na minha alma que Jesus estava voltando. Não temos dúvida de que Jesus ele está às portas e muitos sinais estão acontecendo, nos mostrando que tudo o que está acontecendo na face da terra, Jesus já tinha falado há muito tempo atrás. Pessoas estão sonhando, tendo visões com a volta de Cristo. Deus está despertando sua igreja, seu povo, a acordar do sono espiritual, a se preparar, pois a qualquer momento ele pode vir buscar o seu povo e também a sua igreja. Muitas pessoas estão dispersas. Eu trouxe esses 2 vídeos para vocês, pois achei por bem e muito forte o que as irmãs estão falando para a igreja de Cristo. Ouça com atenção. No final do vídeo, deixa tuas considerações a respeito deste vídeo e nos fala, Deus está ou não está a despertar o seu povo e a sua igreja na face da terra? Confira o vídeo. Oi, gente, eu com certeza estou gravando o vídeo mais difícil da minha vida, porque que impedimento que tá tendo pra gravar, inclusive. Eu vou contar um sonho que eu tive com o arrebatamento essa noite. Eu já tentei gravar sei lá quantas vezes vídeo. Algumas eu não conseguia falar, não tava conseguindo falar realmente. Outra, o TikTok não gravava. 2 vezes o TikTok não gravava. Eu saía, entrava 30 vezes e não gravava. Eu falava, só que aí não salvava. A outra vez o vídeo tava pronto. O vídeo tava prontíssimo. E simplesmente não foi. O TikTok travou. É que não dá pra deixar aqui, mas enfim. Primeiramente, eu tô feia, mas é porque eu acabei de acordar, gente. E eu não pretendo ficar bonita pra esse vídeo. É isso. Tô muito incomodada pra gravar esse vídeo e é isso, eu preciso ser agora. Não pode ser depois, tem que ser agora. Eu tive o seu arrebatamento essa noite e eu tava lá no fundo da minha casa, onde tem a churrasqueira. E tava minha família, tava alguns amigos. Eu não sei exatamente quem eram os amigos, mas eu sabia que eram meus amigos. E a família eu sei, né, porque enfim. E eu lembro que eu olhava pro céu e eu via 4 luas. E elas eram assim, aquelas luas assim, esqueci o nome como fala. E eu via essas 4 luas e eu ficava muito em choque, eu ficava encantada, na verdade. Porque era tipo mais ou menos umas 3 da tarde, caminhando pro fim da tarde. Só que 3 horas da tarde tá super claro ainda, né? E eu ficava super encantada, eu pegava meu celular pra gravar. Pra gravar não, pra tirar foto. E aí eu chamava as pessoas pra ver e as pessoas viam essas 4 luas. Só que quando eu passava meu celular pro lado, assim, tipo assim, eu tava gravando aqui, ó. Passava pra cá, gente, do nada meu Wi-Fi parou de funcionar. Gente, não é possível. Não é possível. Ai, Senhor da glória. Mas enfim. E aí quando eu passava meu celular pro lado, eu via uma escada no céu. O zoom era muito forte do meu celular. E eu via uma escada no céu com várias pessoas subindo pro céu. E eu ficava tipo assim, meu Deus, o que é isso? E eu chamava as pessoas pra ver e as pessoas, tipo assim, pessoalmente, assim, o olho nu, não dava pra ver tanto. Tipo, dava pra ver, mas era muito alto, mas não dava pra ver muito. E eu não via muito, né? E aí, eu chamava pessoas pra ver pelo meu celular e as pessoas não viam. Só eu via. Aquela fila de gente subiu pro céu e era uma escada assim, ó. Lindo, gente, lindo. Nossa, era muito lindo. E nisso, o que aconteceu? Eu fui puxada. Alguma coisa me puxou assim, ó. Eu fui. Só que eu não vi muito. Só sei que fui puxada e eu apareci num lugar escuro. Eu tava num lugar escuro, eu tava tipo assim, eu ficava com medo. Eu tava com medo do lugar e eu tava com medo do escuro. Gente, tava com medo. E aí nisso que eu tava com medo, simplesmente mudou meu sonho. E mudou não, né? Tipo assim, fui pra outro lugar e eu conseguia ver a minha família. Eu tava meio que voando, mas eu tava olhando assim minha família do alto aqui da minha casa.
E Deus tava falando comigo. E eu, tipo, ouvi a voz dele. A voz era muito forte. Eu sabia que era Deus. E ele tava, tipo, atrás de mim. Meio que aqui, atrás de mim, falando comigo. E ele falava que era pra mim continuar louvando. Era pra mim continuar na presença. Não era pra mim parar a obra. Porque se eu parasse, minha família ia ficar. Minha família ia ficar, os meus amigos iam ficar. Porque a maioria dos meus amigos também não são cristãos, né? Então, era pra eu continuar e não era pra eu parar. E eu tava muito desesperada, porque eu via minha família ali, eu sabia que minha família não tinha subido, minha família não tinha sido arrebatada. E aí, eu não conseguia, mas a voz dele era muito forte. E ele falava que não era pra eu parar, e aí nisso, era pra eu louvar. E aí nisso que meu sonho, ele meio que mudou pra uma igreja. Eu tava nessa igreja louvando um louvor, e era um louvor que eu tô escutando muito, esqueci até como louva ele, esqueci até o nome. E ele mudava, era um medley, eu juntava esse louvor e juntava com A Morte Venceste. Enfim, juntava com esse. E tipo assim, era bizarro. E aí nisso eu mudei pra cá de novo, consegui enxergar minha família de novo. E ele falava que ele tava me dando mais uma chance. Porque assim, eu tava com muito medo, então tipo, eu pedia muito, tipo, pra Deus ter misericórdia de mim. E ele falava também, tipo, aquele lugar escuro que eu tava não era o céu. Então, tipo, se eu parasse, nem eu nem minha família ia subir. E ele tava me dando mais uma chance. E nisso eu acordei desesperada, aqui em casa mesmo. Acordei desesperada e eu falava, meu Deus, glória a Deus, que é só um sonho. Juro, tipo, meu Deus, ainda bem. Porque foi horrível. Foi horrível ver minha família, ver meus amigos ficando. E ter a sensação que eu também não tinha ido. Daquela parte que tinha ido pro escuro, né? Não tinha ido pro céu. E ele me deu mais uma chance, né? E pra voltar e pra louvar, pra pregar. E ontem à noite, inclusive, eu tava conversando com um amigo meu que eu falei, eu não quero mais continuar, eu quero parar, eu quero ir pro mundo. Porque eu tô muito cansada. E aí essa noite eu tive esse sonho e foi bizarro a sensação que eu tive. Só pra finalizar, o que eu quero dizer é o que muita gente falou nesse carnaval, e que é aquilo, Deus usa os loucos pra confundir os sábios. E se a gente não falar, Deus pode usar outras pessoas que nem são da igreja. E que Jesus está voltando, é isso que eu quero dizer pra vocês. E mesmo que, vou dar o exemplo de quem é cristão, o único cristão da família, continue, persevere, porque no momento certo Deus ele traz, Deus ele faz as coisas que ele tem que fazer, porque ele tá voltando e a gente não pode parar, porque a gente tem que se arrepender agora. Agora é hora de se arrepender. Não é hora de se arrepender no juízo final, porque não vai ter como, não vai ter jeito e não vai ter tempo na hora que Jesus voltar. Então agora é hora de continuar e de buscar ainda mais, porque ele tá voltando. Esses dias eu tive um sonho, né? Eu tive 2 sonhos, mas eu não lembro muito bem a primeira, mas eu lembro muito bem da segunda, do segundo sonho que eu vou falar pra vocês. Mas esse segundo sonho, né? Que estava normal, né? As coisas estavam fluindo e tal. Tava um dia lindo, maravilhoso. Tava sol. E foi que eu tava resolvendo umas coisas na rua e tal, coisa. Aí eu tava olhando pro céu, né? Aí eu vi que alguma coisa estava errada, né? Porque tava começando o céu tava começando a ter só nuvens. Só nuvens no céu e tava branquinho, branquinho, branquinho as nuvens. Tava muito branco, muito branco. E eu tava sentindo uma coisa na minha alma que Jesus estava voltando, no mesmo dia, né? E foi que eu falei assim para as pessoas, Jesus está voltando, olhem para o céu, Jesus está voltando, Jesus está voltando, olhem para o céu. Aí as pessoas ficaram meio assim, essa louca tá falando besteira, ou as pessoas estavam me ignorando, né?
Aí, quando eu fiquei falando isso, eu tava sentindo uma coisa me puxando pra cima, sabe? E quando eu tava falando isso, Jesus estava voltando, eu tava, assim, subindo, sabe? Aí foi que eu fiquei subindo mais rápido. Aí eu fiquei olhando pra baixo e tinha várias pessoas na rua, tipo, fazendo as coisas, né? E foi que eu olhei pra cima e aí quando eu olhei pra cima, eu vi Jesus, né? Eu vi o rosto de Jesus. E eu fiquei feliz pra ver ele, sabe? Muito, muito feliz. E ele tava me levando pra casa, que é no céu, né? E eu acordei esse sonho. Eu acordei porque eu tava dormindo e do nada, quando eu vi o rosto de Jesus, eu acordei. Aí eu não consegui dormir mais. Que eu fiquei, gente, que sonho foi esse? Sabe? Aí eu fiquei chorando na minha cama, falando assim, Jesus, obrigado por esse sonho. Muito, muito obrigada por esse sonho. E isso é real, gente. Não é brincadeira. Isso é muito real. Jesus está voltando. E realmente não tem mais tempo. Porque as coisas que estão acontecendo estão acelerando, né? E eu acho que as pessoas precisam ouvir, precisam abrir os olhos, né? Para realmente ir para a casa do Senhor Jesus, que é no céu, né? Porque Jesus quer todo mundo ir para o céu. Ninguém quer. Jesus não quer deixar você aqui nessa terra, porque nessa terra não tem nada, não tem nada pra gente. Nada, 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 absolutamente nada. E por isso que Jesus fala: arrependam-se dos seus pecados e não peques mais. E por isso que eu nunca vou esquecer da minha mãe falando assim, quando ela estava nessa terra, né? Foi em 2016 e foi no domingo que ela falou assim, na escola dominical, falando assim, que eu quero estar com Jesus, né? Ela falou isso. E quando ela falou isso, eu tava acreditando. Eu acreditei que ela quer, que ela tava querendo ir pro Senhor Jesus. Ela sabia que não tinha nada pra ela nessa terra. Não tinha nada, nada, nada. Não tinha a gente, né? Eu e minha irmã e meu pai. Mas ela falava pra si mesma que eu quero estar com o Senhor Jesus Cristo, que é o meu único, verdadeiro e salvador, que me salvou pelos meus pecados. E eu vou falar a mesma coisa que minha mãe falou também. Eu quero estar com meu Senhor Jesus Cristo, que estás nos céus. Eu quero muito estar com Ele quando Ele voltar, para nos buscar. A igreja, que é serva do Senhor Jesus. Eu quero muito, muito estar com Ele. E aí, o que vocês querem? Ficar nessa terra ou estar com o Senhor Jesus que está nos céus? Deixem os seus comentários aí eu vou ler direitinho, aí eu vou responder direitinho também. Que Deus abençoe cada um de vocês e Jesus te ama, eu te amo e Deus abençoe vocês.